Como pegadas humanas de dinossauros coexistiram, ou até um martelo encontrado que data de mais de 400 milhões de anos. Se você está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Eu sou Miguel Lara e você está no canal Coisas do Mundo. E já deixa o like, se inscreve no canal, também clique no sininho que me ajuda muito. Então, vamos lá. Göbekli Tepe. Na década de 60, durante uma pesquisa arqueológica, os antropólogos da Universidade de Chicago e da Universidade de Istambul notaram algo não muito natural na composição da colina de Göbekli Tepe. Localizado na província de Şanlıurfa, no sudoeste da Turquia, esse sítio arqueológico data do período Neolítico, o último da Idade da Pedra. Acreditava-se até então que o homem não dominava os métodos mais sofisticados de construção, até ser descoberto em 1994 pelo professor alemão Klaus Schmidt. Até então acreditava-se que a sociedade do Neolítico não dominava o uso da geometria e de outras técnicas para o planejamento e uso do espaço. Até o momento, 200 pilares de pedra foram encontrados. O mais impressionante é que esses pilares pesam entre 20 e 60 toneladas. Construído há 11,5 mil anos, milênios antes das pirâmides do Egito, ele é formado por grandes blocos de pedra, formando anéis circulares com dois pilares em formas de T, com até 6 metros de altura e esculpido com forma de animais selvagens. Göbekli Tepe é uma maravilha arqueológica e sua complexidade arquitetônica é bastante incomum para a época. O local foi construído no fim da última era glacial. Göbekli Tepe é um local tão antigo que antecede Stonehenge por mais de 6 mil anos. Até agora 5% desse local foi escavado. Alguns até mesmo chegaram a afirmar que o local se tratava do Jardim do Éden bíblico. Se olharmos para trás no tempo, descobriremos que há milhares de eventos misteriosos que aconteceram em apenas uma fração da história humana. Por exemplo, os sumérios que fizeram uso da escrita há apenas 5.500 anos, enquanto o Homo sapiens existe há no mínimo 200 mil anos. Portanto, 200 mil anos de história humana. Significa que 97% da história humana está perdida, e Göbekli Tepe é uma valiosa parte da história perdida da humanidade. O relato mais antigo do misterioso Triângulo das Bermudas. A primeira pessoa a relatar o Triângulo das Bermudas foi Cristóvão Colombo. Ele escreveu em seus diários que dentro do triângulo, a bússola do navio parou de funcionar e ele também viu uma bola de fogo no céu. O triângulo abrange 1,1 milhão até 3,95 milhões de quilômetros quadrados, entre Bermudas, Miami, Flórida e San Juan, em Porto Rico. Para você ter uma ideia, estima-se que mais de 100 navios e aeronaves tenham desaparecido no local depois do final da Segunda Guerra Mundial. Sobretudo, o caso mais famoso ocorreu em 1945, quando 5 aviões americanos sumiram misteriosamente. A missão teve 14 homens. Após cerca de 90 minutos, os operadores de rádio perceberam um sinal de que a bússola não estava funcionando. Depois do acontecimento, a comunicação foi perdida. Os bombardeiros nunca foram encontrados. Os 3 aviões que foram em seu resgate também desapareceram. O Triângulo das Bermudas é o maior mistério não resolvido da era moderna. Pelo menos 1.000 vidas foram perdidas nos últimos 100 anos. Em média, 4 aviões e 20 navios desaparecem todos os anos. Uma garota congelada. Em dezembro de 1980, uma pequena cidade de Langby, nos Estados Unidos, uma jovem Jan Hilliard, de 19 anos de idade, dirigiu até a cidade para encontrar alguns amigos durante a noite, sem saber que passaria por uma experiência aterrorizante. Hilliard dirigiu até a cidade mais próxima, onde encontrou alguns amigos. No caminho de volta, ela passou por uma experiência que quase tirou a sua vida. O carro que ela dirigia acabou deslizando e caindo em uma vala. Sozinha, literalmente no meio do nada, ela decidiu caminhar até a casa de um amigo que ela sabia que morava nas redondezas. A residência de Wally Nelson ficava a 3 quilômetros dali, e caminhar até lá pareceu uma ideia melhor do que tentar recuperar o carro e definitivamente melhor do que andar até sua própria casa, que era muito mais longe. Durante o caminho até a casa do amigo, o frio começou a aumentar gradativamente. O frio era de menos 24 graus. Na manhã seguinte, aproximadamente às 7 horas da manhã, Nelson acordou, saiu para o seu quintal e percebeu que havia algo estranho no meio da neve. Chegando mais perto, ele viu que era Hilliard, quase completamente congelada. Nelson carregou o corpo gélido de sua amiga até o carro e dirigiu até o hospital mais próximo. Lá, os médicos trataram o caso com pouquíssimas esperanças, já que era impossível utilizar agulhas hipodérmicas no corpo da garota, porque sua pele estava dura e sua temperatura corporal era tão baixa que nem mesmo aparecia nos termômetros médicos. De acordo com os relatos médicos da época, a pele de Hilliard estava totalmente acinzentada e seus olhos sequer respondiam à luz.
Mesmo com poucas esperanças, os médicos decidiram tentar aquecer aos poucos o corpo da garota, utilizando panos quentes. De repente, perceberam um tímido pulso de 12 batidas por minuto. Ela estava viva. Aos poucos, conforme a temperatura do seu corpo foi aumentando, seus sinais vitais começaram a se recuperar. E já no meio daquela manhã, a garota estava totalmente sã e consciente. Quando ela foi capaz de falar novamente, ela disse que não fazia ideia do que havia acontecido. É como se eu tivesse dormido e acordado no hospital. Eu não vi nenhum tipo de luz nem nada assim. Foi meio frustrante, na verdade. Eu não lembro de nada. Mas até hoje a história de Jean Hilliard é vista por muitos como um milagre. A verdade é que nem mesmo a ciência sabe como exatamente Jean Hilliard sobreviveu. O mapa de Piri Reis. Como mapas antigos baseados em gráficos da época de Alexandre o Grande poderiam representar a costa da América e da Antártida, os mapas a seguir são enigmas muito antigos, porque simplesmente não se encaixam na cronologia histórica. Há um mapa datado de 1513 feito por um homem conhecido como Piri Reis. Ele era um almirante da marinha turca e hoje temos apenas um fragmento do gráfico original, segundo Reis, que escreveu uma legenda no mapa. Ninguém em nosso século possui outro igual ou semelhante. Ele é um produto de estudos comparativos e dedutivos, realizado em 20 mapas de diversas épocas e origens. A parte principal, que compreende a quarta parte do globo, com terras imersas, teve sua origem no mapa que pertenceu ao rei Alexandre, o Senhor dos Dois Cornos. Há ainda um mapa igual ao que o infiel Colombo utilizou para redescobrir as novas terras do Mar Ocidental. Essas alegações são incríveis, pois um exame inicial desse mapa parece apoiar a ideia que o mapa do litoral das Américas foi feito por pessoas com pouco ou nenhum conhecimento do que era realmente essa costa. A razão para essa conclusão é que a beira-mar da América parece muito distorcida. Interessante o fato de que os gráficos do mapa surgiram do nada no ano de 1300, sem evidências de uma cronologia de desenvolvimento. Também ao longo de centenas de anos até o século XVI não existiu melhorias nesse sistema. Além disso, todos eles foram retirados de uma mesma escala. Isso sugere que os mapas não estavam sendo desenvolvidos como resultado de alguma atividade intelectual de pesquisa pelos navegantes. A falta de variação na escala pode sugerir que a compreensão desses mapas e os princípios matemáticos por trás deles não eram muito conhecidos. O martelo de milhões de anos. No Texas foi achado um martelo de mais de 140 milhões de anos, que é um verdadeiro enigma e um desafio para a ciência atual. Um princípio da geologia é que as rochas são antigas. Portanto, objetos de origem humana incrustados na rocha sugerem que a rocha se formou depois que o objeto foi criado. Esses tipos de anomalias são conhecidos como OPARTs, sigla em inglês para Out of Place Artifact, ou objeto fora do lugar. Parte da rocha que envolve a cabeça do martelo apresenta algumas anomalias e parece ter sido fundida com uma camada. Análises químicas desta bainha encontram quantidades de potássio, silício, cloro, cálcio e enxofre. Essas composições contradizem a hipótese de que a cabeça do martelo pertence a um fragmento de meteorito, uma vez que os corpos do nosso sistema solar não apresentam essa composição química. Mais ainda, a cabeça do martelo é muito bem formada para ter ocorrido por acidente. Então, como ele foi parar dentro de uma rocha ainda não tem explicação. Ou é uma ferramenta de algumas centenas de anos que experimentou um acelerado grau de fossilização, ou este é um OPART genuíno, uma indicação de que nosso planeta viu civilizações de avançada tecnologia na história remota. Com esta evidência disponível, nós podemos apenas especular. O martelo está atualmente em exibição no Museu de Evidências da Criação no Texas, Estados Unidos. Pegadas de dinossauro ao lado de pegadas humanas. Segundo a teoria mais aceita, a extinção dos dinossauros se deu devido à colisão de um enorme meteoro, o qual levantou uma imensa nuvem de poeira bloqueando o Sol durante anos, acabando assim com a cadeia alimentar desses grandes répteis. Segundo essa mesma teoria, não havia nenhum humano vivo nessa época. Humanos modernos, pela ciência atual e seus fósseis, datam apenas de 200 mil anos, enquanto os dinossauros foram extintos há milhões de anos. Há mais de 100 milhões de anos, a pedreira de calcário do rio Paluxy, no Texas, era uma planície lamacenta. Lá, inúmeros dinossauros deixaram pegadas que foram fossilizadas e preservadas para sempre. Mas a trilha de outra criatura também foi perpetuada nessas margens, possivelmente a do homem. Hoje, muitas das chamadas pegadas humanas foram vitimadas pela erosão e pelas mãos de vândalos. Porém, o antropólogo Carl Baugh, que comanda há mais de 12 anos o trabalho de investigação dessas pegadas controversas, tem uma das pegadas mais convincentes já descobertas.
Soube que pegadas humanas haviam sido descobertas no rio Paluxy, perto de Glen Rose, Texas. Mas eu era cético. Após remover camadas de rocha, a equipe e eu escavamos pegadas de dinossauros. A 46,25 centímetros de uma dessas pegadas, achamos uma pegada humana de 24 centímetros. Escavamos 12 pegadas em série. Quando se acha uma trilha, com passos de pé esquerdo e direito à distância correta, deve-se interpretá-la como pertencente ao homem. Encontramos trilhas seguindo para baixo das camadas de calcário. Removemos as camadas, uma lasca de rocha por vez. Descobrimos que as pegadas de dinossauro e as humanas continuam sobre a mesma camada de rocha. Essa evidência é real. Após examinarmos a pegada, conta o geólogo Don Peyton, vimos que estava no calcário Cretáceo, na mesma formação que a pegada do dinossauro. No corte da pegada podemos ver os contornos óbvios sobre o dedo e as estruturas sobre cada dedo. Numa certa parte sob a pegada, vimos uma inclusão de calcita, onde a força foi concentrada e produziu a estrutura da pegada. Exatamente o que os geólogos procuravam. Eliminamos a ideia de que foi esculpida, com certeza é uma impressão original do sedimento. A camada de calcário que preservou esses artefatos é datada de cerca de 135 milhões de anos. E não é a única evidência de que humanoides estiveram por aí muito antes do que a ciência aceita. Marcas de um par de botas encontrado num rio seco dos Estados Unidos datando de aproximadamente 500 milhões de anos. Detalhe, esmagando um trilobita, animal pré-histórico que viveu na mesma época. Ou as formas de datação estão todas equivocadas, e reconheçam então que não sabem a idade de nada com mais de 1000 anos, ou aceitam esses fatos, pois as evidências aqui mostradas foram todas meticulosamente analisadas e estão disponíveis para quem quiser tirar a prova. Infelizmente, os cientistas tradicionais preferem que nós esqueçamos que elas existem. Eu agradeço imensamente a todos que acompanham o canal e assistiram o vídeo até aqui. Deixem aí nos comentários o que acharam do vídeo e o que acham dessas evidências. Muito obrigado, eu vou ficando por aqui, um abraço a todos. Então até o próximo vídeo.